Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma análise de um livro que, olha, causou um barulho e tanto nas últimas décadas. Estou falando de Deus, um Delírio, do biólogo Richard Dawkins. Vamos juntos entender os argumentos centrais que fizeram dele uma obra tão influente e, ao mesmo tempo, tão polêmica. E logo de cara, o livro já chega com essa declaração no prefácio. É uma frase bem ambiciosa, né? Dawkins não esconde o jogo. Fica claro que a intenção não é um debate sutil, mas sim uma argumentação bem direta que busca realmente mudar a perspectiva de quem está lendo. Para a gente acompanhar o raciocínio dele, vamos seguir a estrutura do próprio livro. A gente começa entendendo o que esse título, um delírio definido, quer dizer. Depois a gente entra na hipótese de Deus, tratando a coisa como ciência. Em seguida, as explicações darwinistas, o problema da fé e, por fim, um chamado ao orgulho. Bom, vamos começar pelo começo. O título é forte, Deus, um delírio. Mas o que exatamente o autor quer dizer com a palavra delírio quando ele a aplica à crença religiosa? E o ponto aqui é que ele não inventa essa definição, não. Ele pega uma definição padrão, de dicionário, e argumenta que a fé religiosa se encaixa nela. Ou seja, uma crença que a pessoa mantém com firmeza, mesmo sem evidências, ou até com evidências dizendo o contrário. Mas, segundo o autor, a intenção não é só criticar, é também apresentar o ateísmo como uma posição positiva, não apenas como a ausência de algo, mas como uma visão de mundo completa. É como se fosse um despertar, sabe? Para que as pessoas saibam que não acreditar é uma opção totalmente válida. E isso nos leva ao coração do argumento do livro. Dawkins propõe que a gente pare de tratar a existência de Deus como uma questão filosófica, intocável, e passe a olhar para ela como uma hipótese científica sobre o universo. Uma hipótese que pode e deve ser testada. E para deixar bem claro de qual Deus ele está falando, a linguagem é essa aí. Super direta. Ele não está criticando uma ideia abstrata de força maior. O alvo é o personagem específico descrito em textos sagrados. E o argumento é que, se analisado objetivamente, essa figura é bastante problemática. O livro também faz questão de separar as coisas, de não colocar todas as crenças no mesmo balaio. O foco principal da crítica é o teísmo, essa ideia de um Deus pessoal, que interfere no mundo. Já o deísmo, a ideia de um criador que só deu o pontapé inicial e foi embora, é visto como um passo intermediário, e o panteísmo, onde Deus é a própria natureza, é descrito como um ateísmo enfeitado. Para ilustrar o panteísmo, Dawkins cita bastante o Einstein. A ideia é mostrar que quando cientistas como ele falam em Deus, muitas vezes não estão se referindo a uma entidade pessoal que ouve preces, mas sim a um sentimento de admiração profunda pela ordem e pela harmonia do universo. Seguindo em frente, o próximo grande argumento do livro é que a ciência, especialmente a teoria da evolução de Darwin, nos dá uma explicação poderosa não só para a complexidade da vida, mas também para a nossa moralidade. O ponto central aqui é o que ele chama de ilusão de design. Sabe quando olhamos para a natureza e pensamos, nossa, isso parece que foi projetado? O argumento é que a seleção natural explica essa complexidade de uma forma muito mais simples e com base em evidências, sem a gente precisar recorrer à ideia de um criador. E isso nos leva àquela pergunta clássica, né? Se não existe um mandamento divino, de onde vem o nosso senso de certo e errado? Por que a gente se comporta de forma altruísta porque ajudamos os outros? A resposta que o livro dá é que a moralidade não veio de cima, mas sim de baixo. Ela também evoluiu. Atos de bondade, como ajudar parentes, cooperar para um benefício mútuo, construir uma boa reputação, tudo isso, no fim das contas, trouxe vantagens de sobrevivência para os nossos ancestrais. A discussão então muda um pouco o foco, sai da existência de Deus e vai para o papel da religião na sociedade. O argumento de Dawkins é que a fé recebe um tipo de respeito especial, quase um passe livre, que a protege de críticas que qualquer outra ideia teria que enfrentar. O livro usa essa frase, sou ateu, mas... para descrever uma tendência que ele observa em alguns círculos. Aquelas pessoas que admitem não acreditar, mas logo emendam dizendo que a religião é importante para os outros e que por isso não deveria ser criticada abertamente. É a chamada crença na crença. Para rebater a acusação de ser fundamentalista, Dawkins apresenta este contraste. A postura científica, por natureza, tem que estar aberta a mudar de ideia com base em novas evidências. Já a fé fundamentalista, como na citação de um criacionista, se declara imune às evidências, e aí o diálogo fica impossível. E para os críticos que dizem que ele ignora a teologia sofisticada, o livro usa a analogia do reino.
A ideia é que não adianta ficar discutindo os detalhes dos tecidos imaginários da teologia, quando o problema fundamental, a falta de evidência de que o rei está vestido, não é nem tocado. A parte final do livro é um chamado à ação, quase um manifesto. O último grande ponto é um apelo para que os não-crentes saiam do armário, por assim dizer, e se orgulhem da sua visão de mundo. O livro explora o estigma que existe em torno da palavra ateu. Ele questiona por que, especialmente nos Estados Unidos, essa palavra tem uma carga tão negativa a ponto de ser considerada um suicídio político para um candidato se declarar ateu. E os dados mostram que esse preconceito é bem real. Uma pesquisa Gallup citada no livro mostra um resultado impressionante. Em 1999, menos da metade dos americanos votariam em um candidato ateu qualificado. É um número muito, mas muito menor do que para qualquer outro grupo, o que revela um preconceito social profundo. Para reforçar a validade do questionamento, o livro recorre a figuras históricas importantes como Thomas Jefferson. A mensagem é clara: o questionamento racional não é uma afronta. Pelo contrário, seria a maior homenagem que uma mente pensante pode prestar à verdade. E para terminar, tem essa história do prefácio, que é muito poderosa. Ela resume bem o propósito final do livro. Não é forçar ninguém a nada, mas simplesmente informar as pessoas que existe uma alternativa. Que elas têm a permissão de questionar, de duvidar e, se quiserem, de sair. Que elas podem.